E aí, boa noite. Mundial Vistos ao vivo para vocês. Eu tô aqui, né? A Bia da Mundial Vistos. Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre um assunto espetacular, sabe o quê? Como que a postura oratória, a maneira de falar e de se portar pode te ajudar na entrevista para o visto americano, por exemplo, né? Ou em qualquer entrevista, né? A gente aqui tá abordando a questão da entrevista do visto americano, mas pode te ajudar em várias situações, ou melhor, em qualquer situação, né? A gente tem aqui como convidado para conversar com a gente sobre isso, que é um assunto assim, gente, espetacular. O Daniel Simões, Salomão, desculpa, Daniel Salomão. O Daniel, ele é de um projeto, né, que chama Especializa, é de fazer melhorias, né, de dar treinamentos transformando pelo meio da excelência, né? Por meio da excelência. O que é isso? Ele vai aqui dar umas dicas, falar com a gente sobre isso, exatamente isso, né? Como essa postura oratória, todo esse comportamento, né? Corporal e de linguagem pode nos ajudar, não só numa entrevista para o visto americano, mas também na nossa vida, no dia a dia, né? A qualquer hora e qualquer momento, tá? O Daniel, ele tá entrando aí na nossa live, vou enviar o convite para ele e a gente vai começar aqui questionando a ele algumas coisinhas, né? Ele vai dar umas dicas pra gente e aí eu vou abrir para perguntas, tá, gente? Quem quiser perguntar, eu vi aqui que já tá começando aí algumas perguntas e a gente vai começar a responder. Mas primeiro a gente vai, né, aguardar o Daniel aqui e vamos conversar, bater um papo super descontraído. E o Daniel vai contar aqui pra gente como que isso tudo que ele ensina, né, que ele tem muita técnica, pode nos ajudar. Beleza? Enquanto o Daniel entra, eu converso aí com vocês. E aí? Tem muita gente aí, tô vendo gente de tudo que é lugar, todo mundo interessado. Quem vai fazer entrevista pro visto americano, saiba que essa live ela é de suma importância para você. Ela vai te dar dicas que você nem imagina, tá? Que é a dica relacionada ao seu comportamento, ao seu marketing pessoal, né? A sua apresentação, ok? Tô vendo ali o Fábio, né? Desde Boston. Fábio, que prazer, que legal, né? Tá aí presente na nossa live. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Tem bastante gente participando hoje. É bom que o pessoal vai entrando, porque o assunto é bom demais, gente. Merece. Deixa eu me ligar. E aí, Daniel? Tô esperando o Daniel, viu, gente? Mas enquanto isso, vamos lá. Vocês querem saber alguma coisa que eu possa ajudar? Vocês estão com dúvida em algo relacionado a visto, seja ele para qualquer país, né? Podem me perguntar também. A primeira... o Daniel entrou. O Bruno, não lembro como que convida. Daniel, eu te vi aqui, desculpa. O Daniel entrou. Olá, boa Ah, noite. e aí, gente, o Daniel tá aí presente. Olá. Aqui, primeiramente, eu vou pedir, tá, você para se apresentar pro pessoal, falar qual que é a sua especialidade, o que você veio aí trazer pra gente, né, de dica, que hoje nossa live, ela tem um tema muito importante, né, Daniel? A gente vai falar como que a postura, a oratória, essa maneira de falar e de se portar, né,
no momento de uma entrevista, no momento de uma avaliação em geral, né? Ela faz total diferença aí para quem, né, é o candidato. Então, fala aí um pouquinho sobre você, sobre seu conhecimento aí pra gente, que tá todo mundo super curioso. Perfeito, uma excelente noite a todos. Eu agradeço pela oportunidade de estar fazendo essa live com vocês e com certeza vai ser uma noite recheada aí de conhecimento sobre experiência positiva, que são os processos de encantamento e fidelização. Por exemplo, né, eu gosto muito de falar que toda empresa tem que ter um alinhamento muito grande da excelência no dia a dia, mas é justamente o que a gente vai discutir hoje nessa super live que a gente vai ter. E um pouco sobre mim, meu nome é Daniel Salomão, a minha empresa é Especializa. A Especializa ela tem o foco de transformar, né, empresas e experiências através da excelência. E hoje eu estou muito focado justamente nesses processos de encantamento, como faz muito bem a Disney. Eu tenho especialização na parte de gestão de pessoas, vendas, também em negócios e na área de experiência positiva, que hoje é o carro-chefe da minha empresa. Então, eu já estou aí há um tempo, né, fazendo esse trabalho para que as empresas conquistem mais clientes, mas de forma muito ética, profissional e também se baseando numa boa experiência no dia a dia, no alinhamento do que é falado, né, no que é publicitado, na verdade, com o que é feito no dia a dia da empresa. Pois é, Daniel. A gente está aqui com um tanto de ouvinte, né? São pessoas que seguem a Mundial Vistos e que sempre muito interessada, né, no assunto relacionado a visto, a saber como que funciona o processo mesmo, né, de uma entrevista para um visto americano, que dica que a gente tem para passar para eles. E tem tudo a ver com o seu negócio a gente falar disso. Com relação à postura, oratória, maneira de falar, né? Que existem técnicas. Então, dá umas dicas pra gente como que a gente pode manter um certo controle, né? Sobre a ansiedade, né? Ficar mais tranquilo para esse momento, é um momento de avaliação, é um momento muito temido de todo mundo. Eu sempre falo que preparação é a alma do negócio. Eu faço treinamento de muitas pessoas, muitas mentorias, inclusive individuais, e esse trabalho é importante porque ele ajuda pessoas a chegarem no resultado de transformação. Tanto na hora de falar, comunicar, mas também ouvir, que é muito importante no processo de comunicação. Então, saber ouvir é um grande foco que ajuda qualquer pessoa a chegar no momento de superação e também na conquista de uma etapa da vida ou, né, de uma nova etapa da vida. E eu sempre falo, quando a gente se prepara, a gente preocupa-se em ter uma escuta ativa, por isso que a gente tem depois uma comunicação assertiva. Então, o momento, inclusive, né, de ter o visto, tirar o visto, é importante, porque é um momento de um sonho, é um momento de uma conquista. Então, chegar no resultado em que consiga realmente esse visto é extremamente importante. Então, a dica, tá vendo como eu estou falando, pessoal? De forma bem pausada, objetiva. Tudo que foi falado para mim antes, eu ouvi com muita atenção, para eu poder responder exatamente, fazendo um espelhamento com base nas palavras que foram repassadas com o interlocutor. Tudo isso faz sentido, mas faz sentido também a postura corporal. Então, exemplo bem clássico. Imagina, você está numa entrevista, você está com a mão embaixo da mesa. Você está numa entrevista, você está com a mão escondida. Você está numa entrevista, você está passando a mão no rosto toda hora. Não. A postura é uma só, de elegância, de tranquilidade, olhando nos olhos do entrevistador de forma objetiva, mas um pouco abaixo da linha dos olhos para não desafiar. Então, quando você tem uma postura que comunica muito bem, você vai conquistando o interlocutor e vai gerando, inclusive, mais confiança na mensagem que você está passando. Então, se preparar antes, ter um conhecimento específico sobre comunicação, escuta, é muito importante. Além disso, de uma correta postura corporal
e entender também as palavras que estão saindo da boca da outra pessoa, para você repetir no momento correto, demonstrando que entendeu tudo que foi repassado. Então, essa é uma boa base para a nossa comunicação diária, inclusive na hora, né, de tirar um visto. E é isso mesmo, né? A Mundial Vistos, no momento da assessoria, a gente foca muito isso. Esse comportamento, né, no momento da entrevista, é o que realmente é 99% da aprovação do visto. E é isso. É essa questão da comunicação corporal. Porque os avaliadores, né, vamos dizer assim, os oficiais consulares, eles estão muito bem preparados, né, tecnicamente, para perceber qualquer coisa. Então, é isso. Nada de muito movimento, né? E manter vamos lá, um comportamento contínuo. É isso mesmo. Ô, Daniel, é isso aí, mas isso escutar de um profissional com muita, né, com muito conhecimento é outra coisa, né? A gente fala isso no dia a dia, mas você com toda a sua técnica, todo o seu conhecimento, falando aí para todo mundo, nossos seguidores, eu tenho certeza que eles vão levar isso mais a ferro e fogo, né? Com mais seriedade. Bom, além disso, né, Daniel, conta pra gente também o que é necessário, por exemplo, quais as práticas ou o que uma empresa ela deve fazer, ou até uma própria pessoa, né? Porque muita gente é a própria empresa, né? Existem muitas profissionais individuais, né? MEI, microempresário individual. É o próprio profissional, né? Ele é a empresa dele, ele é o negócio, o business dele. O que nós, como empresa, a gente precisa fazer, a gente precisa praticar para a gente ter um reconhecimento aí, para a gente ter as melhores avaliações dos nossos clientes? Eu estou te fazendo essa pergunta porque ela tem tudo a ver com o nosso negócio, né? Quando a gente está ali sendo avaliado, o que a gente precisa, né? Demonstrar, o que a gente... Tá tudo interligado, cada um numa vertente, né? Mas tudo isso envolve nossa apresentação pessoal, nosso marketing, né? Seja ele pessoal, profissional. Fala pra gente, por favor. Duas palavras muito interessantes na sua fala: prática, avaliação e cliente. Estão intimamente ligadas. A gente ouviu muitas vezes aquela frase, né? A prática leva à perfeição. Mas uma prática sem alinhamento dos SLAs, são acordos de nível de serviço da empresa com o seu cliente, é que vão levar uma grande satisfação. Então, quando a empresa ela estabelece esse acordo de nível de serviço e ela cumpre esse acordo de nível de serviço no dia a dia, a satisfação do cliente ela é sensacional. Independente, pode ser MEI, pode ser uma empresa maior, se tiver um alinhamento muito grande da forma de como comunicar e como respeitar os processos no dia a dia, a satisfação do cliente vem e ela vai gerar mais indicações. Então, hoje a gente sabe, por meio de pesquisas sérias, que o cliente bem atendido, o cliente que está ali acolhido, engajado, ele indica de 4 a 8 pessoas por ano. Ou seja, é muita coisa. Ou seja, se eu chego e pratico o que realmente eu prometo, eu alinho as expectativas, a pessoa ela vai ficar satisfeita. Porque além de estar resolvendo uma necessidade que ela tem, eu estou encantando com relação a essa necessidade. Vou dar um exemplo. Nas empresas que eu atendo, nós temos um momento de confirmação de um agendamento. Então, nós temos um envio de um card muito bonito com o cliente, com a identidade visual da empresa. E lá a gente fala, será um prazer recebê-lo no dia tal, tal, tal. Estamos aguardando ansiosamente a sua presença. É diferenciado, ele nunca ouviu isso antes. É fora do comum, é extraordinário. É a empresa fazendo o básico de forma única e incrível. Ou seja,
sendo uma referência no mercado com relação ao atendimento. Isso importa, e é o que a gente tem feito, a gente tem buscado, viu, gente, na Mundial Vistos, e aí eu tenho o prazer de falar isso, e realmente é um grande diferencial, né? Toda empresa, né, que presta um serviço ou vende um produto, ela tem clientes, e o cliente realmente é esse o tratamento que deve ser tomado. Né? Eu concordo com você, e a Mundial Vistos é uma empresa que busca todos os dias, né, tá super envolvido com isso tudo aí e acertar, né, o tempo inteiro, que não é fácil, mas é uma busca contínua, né? Um desafio contínuo. Bom, e conta pra gente um pouquinho como que pode melhorar a experiência do cliente, por exemplo, nessas empresas que são prestadoras de serviço. Como que a gente, como empresa, né, a gente pode melhorar essa experiência do cliente durante a jornada dele? Perfeito. A jornada de experiência, que é o termo mais amplamente reconhecido, porque se fala muito na jornada de compra, jornada do consumidor, mas existe por trás toda uma experiência. Então, vou dar um exemplo bem prático dessa situação. Pega uma pessoa que tem diversas situações no dia a dia para poder resolver e vai fazer um agendamento lá na Mundial Vistos. O que ela quer? Ser bem acolhida, recepcionada, marcar facilmente o processo dela de retirada de vistos. Então, a empresa hoje que está atenta a essa situação, ela tem um mapeamento detalhado de toda a jornada de experiência do cliente. E ela tem, além disso, o chamado mapa da persona, onde eu entendo a personalidade do meu cliente e, de acordo com a necessidade, eu vou preenchendo todas elas durante o dia a dia desse atendimento. Então, a jornada de experiência é muito mais do que atender uma pessoa dentro da empresa. É compreender todas as expectativas que essa pessoa tem com o serviço, com o produto, com quem vai fazer o atendimento, com o especialista e também com a transformação que ele vai ter ao utilizar o serviço e o produto e também a felicidade ao utilizar o serviço e o produto. E durante toda essa jornada, a empresa ir reforçando a sua marca com atendimento de excelência e, além disso, demonstrando a seriedade e também a qualidade na comunicação com o cliente no dia a dia. Existe o ponto chamado de ruído na comunicação, quando há uma falha na comunicação entre o cliente e a empresa. E existe também os chamados pontos de combustão. A Disney ela fala muito bem sobre isso. A fila na Disney é um ponto de combustão. O momento que o cliente vai estar muito emocional e que ele precisa ser muito bem acolhido e precisa se pensar estratégias para aquele momento não ser tão desgastante para o cliente. Então, quando a empresa pensa em cada detalhe do atendimento, ela vai ali bolar uma estratégia específica para quê? Superar qualquer tipo de desgaste emocional que o cliente tenha, com esse atendimento único, diferenciado, estratégico e também encantador. Então, a todo momento, gerando valor, gerando ali uma forma nova de atender o cliente no dia a dia. Então, gente, é isso aí. O que né, eu vou pegar os ganchinhos, viu, Daniel? E vou contar, Sim. né? Vou aí falando pro pessoal. Quem é cliente da Mundial Vistos já sabe, né? A gente procura fazer uma assessoria de forma personalizada, de forma direcionada, aonde a gente consiga entender aí todo o processo, né, a vida do cliente, o que ele faz, onde ele está inserido, para quê? Para a gente dar as dicas corretas, né? Inclusive sugerir a documentação, né, que melhor vai caber na sua situação para o dia da entrevista, né? Para uma solicitação de um visto, por exemplo, que a avaliação é documental, né? Um visto canadense, um visto australiano. Então, assim, é isso aí, né? É um trabalho, é um atendimento, né? Uma assessoria
extremamente personalizada, porque cada um tem uma realidade diferente. Cada cliente, ele é único, né? E é isso aí. Quem é cliente da Mundial Vistos sabe, né? Já viveu essa experiência. E é claro, podem, né, dar sugestões também. A gente está sempre aberto aí. A gente sabe que todo dia, o tempo inteiro, a gente pode melhorar, né? Bom, mas eu vou te fazer mais uma pergunta, Daniel. Como que a gente consegue avaliar se uma empresa ela é boa, ela é ruim? Onde que a gente pode pesquisar de fato, né, com relação a essa qualidade de atendimento? Porque hoje em dia, né, a gente sofre muito, a internet, ela está aí, né, e a gente sabe que a gente já teve avaliação de quem nem é cliente, né, uma avaliação que é difícil a gente entender onde a gente pode buscar uma informação que realmente vai trazer né, uma realidade para a gente fazer uma escolha, né? Conta para gente onde, né? Como que a gente identifica a empresa ruim e a empresa... Tem dois pontos importantes, chamado, né, foco no cliente e foco do cliente. Então, geralmente, quando você tem o foco no cliente, é da empresa no cliente e foco do cliente é do cliente na empresa. Então, o que é mais indicado no primeiro momento? A empresa fazer uma pesquisa de experiência. Você já deve ter ouvido falar da pesquisa de satisfação. Mas satisfação é um dos índices da experiência. Então, a gente vai saber lá qual que foi, né, a satisfação do cliente ao utilizar o produto ou serviço, qual que é o esforço que ele teve na utilização, ou obter algum tipo de ajuda. E ao final, geralmente, tem aquela pergunta, de 1 a 10, qual a possibilidade de você indicar a empresa para um amigo, terceiro ou familiar? Essa nota ela vai pegar o contexto geral do atendimento, da forma como o cliente sentiu ao utilizar o produto ou o serviço, e vai mostrar para a gente qual que é o NPS, o Net Promote Score, ou seja, a probabilidade de indicação para um amigo, terceiro ou familiar. Essa pesquisa ela é muito importante, porque com ela a empresa consegue identificar de forma personalizada quais são os pontos de melhora. Então, eu sempre pergunto nessas pesquisas, qual foi a qualidade das informações repassadas pelas recepcionistas? Como foi o atendimento prestado pelos especialistas e qual a qualidade das informações? Então, eu faço uma pergunta adequada para o contexto do cliente. E, além disso, eu possibilito, ao final da pesquisa, que ele informe para a gente também se tem algum ponto de melhora ou também que ele faça algum elogio para a empresa. Quando toda essa jornada está muito bem alinhada, essa pesquisa ela vai traduzir no NPS alto, acima de 75%, que é o ideal, que é a zona de excelência, e aí a gente vai entender se essa empresa realmente está entregando o que foi prometido. Eu gosto muito de postar no meu Instagram a frase, prometemos o que cumprimos. Prometemos o que cumprimos. É muito importante porque eu tenho um acordo de nível de serviço muito grande com meus clientes. O horário da minha reunião é X, eu estou lá 10 minutos antes. Eu falei que vou entregar um serviço, um produto até determinado horário, eu quebro essa expectativa de forma positiva e entrego antes. Então, eu faço com que o meu cliente viva uma experiência positiva todos os dias. E aí, o segundo ponto que você me trouxe, como a pessoa consegue avaliar realmente se a empresa entrega o que ela promete. Então, vamos pegar 3 canais, né, que a gente tem muito prático hoje, que é o nosso Instagram. A gente tem lá vários depoimentos de clientes que falam realmente se foram bem atendidos ou não. Inclusive, eu tenho lá no meu Instagram depoimentos orgânicos de clientes, porque eles se sentiram tão bem com o trabalho realizado, que eles, de forma orgânica, foram lá e postaram uma avaliação positiva. Nós temos também a avaliação do Google Negócios e temos, né, o famoso Reclame Aqui. Então, é muito importante que a empresa tenha um protocolo de contingência, porque às vezes o cliente ele vai se sentir ali emocional,
vai acontecer algum detalhe no atendimento que pode levá-lo a fazer uma avaliação negativa. E muitas vezes pode ter tido um abalo na comunicação, uma falha na comunicação, que a empresa geralmente não comete, mas por um motivo ou outro saiu ali no dia uma situação específica, o cliente fez a reclamação. Então é importante entender esse cenário com profundidade, a gente entender também qual é o profissional que fez o atendimento, por quê? A conversa resolve tudo. E muitas vezes uma conversa com o cliente para entender o cenário, o que ocorreu, é importante para que o erro não se perdure. Então essas avaliações, elas realmente, ao meu ver, elas são importantes. É claro que a gente tem que avaliar de uma forma muito profunda. Vou dar um exemplo. Tem empresas lá que tem 5.0, 4.9, mas tem algumas avaliações que foram negativas no passado. Mas aí você vê aquelas milhares de avaliações positivas ao longo do tempo. Isso realmente quer dizer que a empresa presta um serviço de qualidade. Então, eu faço assim, um trabalho bem pontual para avaliar essa situação, porque é um detalhezinho que às vezes vai complicar toda essa comunicação com o cliente e fazer com que a pessoa não fique satisfeita. E aí hoje as pessoas realmente estão avaliando. O Google é a vitrine virtual da empresa, eu até falo. Você, para construir o nome da marca, leva anos. Agora, para destruir a imagem, pode ser em questão de segundos. Então, está avaliando diariamente esses SLAs, acordo de nível de serviço, vão fazer com que o cliente se sinta muito bem acolhido, satisfeito com o atendimento, e isso vai refletir, com certeza, nas avaliações no Google Negócios e também no seu Instagram, e também os depoimentos, né, que a gente tem aí nos sites da empresa. Pois é, Daniel, é isso aí. A gente, né, trabalha todo dia, né, nós trabalhamos fortemente, né, com esse foco na excelência. E é claro que existem, né, um escorrego, o outro. E eu acho também que, no meu ponto de vista, tá? Eu estou completando aí o que você disse, que tem que existir também uma fração, eu acredito. Qual é o número de clientes que você atende mensalmente, né? O que você tem de insatisfação, né? Ou às vezes a insatisfação é porque não atingiu a expectativa do cliente. E talvez essa... Então, deu uma falhadinha aí? Dê mais volta. Então, talvez essa expectativa do cliente seja uma expectativa muito alta. E realmente o nosso papel como obrigação é atingir. É o que a gente busca, é o que a gente quer. Mas, né? E a gente tem que trabalhar para isso. Não, acho mas que o mercado percebe, parabéns. né? Percebe. A empresa está de parabéns. Quem já é o nosso cliente. Inclusive, né, você mesmo como profissional que já deu um treinamento para gente, foi um treinamento primoroso. E eu só tenho a agradecer, né, pelas dicas, por tudo que você veio aqui deixar para os nossos seguidores. E é por aí, né? A gente tá junto para ser cada vez melhor, né? Buscando aí a excelência, com certeza. Perfeito. E, ô Daniel, eu tô te agradecendo aqui. Se você quiser continuar a participar mais um pouquinho, porque eu vou abrir agora para perguntas. Claro. E aí, eu não sei, pode ser que o pessoal faça perguntas relacionadas ao seu, né, ao seu negócio, às suas dicas, que foram muito importantes, a questão, né, da forma de se portar, de olhar, né, no momento de uma entrevista. E eu acho que aí pode vir algumas perguntas para você. Se você se participar um pouco mais com a gente, vai ser um prazer. Você está super convidado. Porque as perguntas vão começar e eu vou deixar fluir um pouquinho. Pode ser? Perfeito. Claro, com certeza. Ô, gente, agora, ó, start.
Vamos lá para as perguntas. Eu vou pedir só 1 minuto, porque minha luz apagou aqui, mas é por causa de bateria, uma falhinha técnica. Eu só vou ligar e volto. Eu vou desaparecer aqui da tela. Mas as perguntas podem começar. Vamos lá? Pronto. Agora eu resolvi aqui. Vamos lá. Já começou aqui. Eu vou ler a pergunta e a gente vai ver aqui, né, onde nós podemos ajudar. Gostaria de saber se a pessoa autista precisa de ir no dia da entrevista. 15 anos, autista nível 3 de suporte. Não verbal e incapaz. Deve ser escrito incapaz. Bom, né? É uma pergunta. Bárbara De Luca. Bárbara, todas as pessoas que têm acima de 14 anos completos, elas precisam comparecer à entrevista. Inclusive, coletar a biometria, né, e a fotografia digital para o visto. Se ela é capaz de viajar, né, pegar um voo de 9 horas, 10 horas para ir aos Estados Unidos, ela também é capaz de comparecer a uma entrevista, né? Se esse candidato tem alguma deficiência, né, seja visual, fala, de comportamento, ele vai, lógico, ser acompanhado, né, de um responsável legal que possa responder por ele. Mas a presença física dele é necessária, tá? Acho que eu respondi, né, Bárbara? Vamos ver aqui se eu tenho mais umas perguntinhas. Eu estou acompanhando aqui num outro dispositivo na minha mão, então eu não vou olhar para a tela, mas eu estou acompanhando, tá? Bom, a gente está aberto para perguntas, viu, pessoal? Eu sei que no começo muita gente fez muita pergunta, mas primeiro, né, era o momento da gente conversar, falar sobre o tema. E agora sim, nós estamos aqui disponíveis para responder o que vocês queiram saber. Então, fiquem à vontade para perguntar. Bom, enquanto, né, a gente espera aí o pessoal interagir, eu vou falar para vocês a situação hoje, né, como o que está acontecendo hoje com relação a essa marcação das entrevistas, das renovações, junto aos consulados no Brasil, né, os consulados americanos, que no caso eu estou falando aqui de visto americano. A situação, ela melhorou, graças a Deus, né, gente? Notícia boa, muito boa, inclusive. Nós temos hoje uma agenda para renovação de vistos, né, próxima, né? A gente consegue agendar aí para daqui 2 semanas, uma entrega de documentos para aqueles programas isentos de entrevista pessoal, tá? E a gente consegue hoje fazer agendamentos para entrevista, né? Às vezes para o final desse ano, começo de 2024, a agenda está hoje disponível para o ano de 2024, tá? Mas a gente consegue dar uma adiantadinha, porque aparecem esporadicamente novas, né, vagas. Bom, vamos lá, que está aparecendo umas perguntinhas aqui. Eu vou... A Marilza. Meu genro é americano e vai me mandar uma carta. Deve ser uma carta convite, né, Marilza? Posso entregar a carta sem que eles me peçam? Bom, a entrevista, né, é aquilo até que o Daniel falou no início, ela é conduzida por um oficial consular. E ele vai solicitar o que ele julgar necessário, né, para aquele momento ali. É claro que no seu requerimento já haverão informações a respeito, né, de que você vai ficar na casa do seu genro, que ele é o seu contato nos Estados Unidos. Então, pode ser que ele peça alguma coisa? Pode, você mostra. Normalmente, eles não pedem carta convite.
Mas se você achar um momento propício e adequado para mostrar um convite, sim, você pode mostrar. Mas normalmente eles não pedem, tá? Mas é uma segurança para você e é válido levar, sim. Bom, essa aí tá respondida, né, gente? Marisa, muito obrigada, viu, pela sua participação. A Bárbara De Luca tá, né, mais uma pergunta aqui, mas a viagem é diferente, ele será medicado e preparado para a viagem, enquanto a entrevista é algo mais complexo, né? Fico preocupada com a sobrecarga sensorial que ele possa sofrer em toda a pressão. Bárbara, não tem uma regra específica para isso. Se você quiser ter respostas, né, direcionadas e de fato para a situação especial do seu filho, o ideal é encaminhar um e-mail para a seção consular, né, explicando a situação, e eles vão responder se eles poderão ou não isentá-lo da presença do seu filho, tá? Se você precisar de ajuda, a gente faz isso com prazer. Bom, vamos lá. Tem aqui, além DP, ó, no ato da entrevista, uma pessoa só pode responder ou eles costumam direcionar as perguntas para alguém? Olha que interessante essa pergunta, Daniel. Quando eu vou responder aqui primeiro, é o seguinte: se na entrevista existem mais de um participante, né, são 2, 3, é uma família, o oficial consular, ele direciona a pergunta para quem ele quiser. E é claro que, nesse momento que direciona, quem deve responder é para quem foi direcionada a pergunta, né? Então, se há o envolvimento de uma outra pessoa na resposta, esse comportamento já não é o comportamento adequado. Então, passa ali vamos falar, uma má impressão, né? Porque se a pergunta foi feita para mim, eu vou responder. Se outra pessoa responder no meu lugar, isso é o quê? De fato, é até uma falta de respeito, né? E aí já é um ponto negativo. Então, foi feita para você, você responde. Foi feita para o seu irmão responde. Foi feita para o seu marido responde. Por aí vai, tá? Cada um responde a pergunta que lhe for feita, sem interromper ou se envolver na resposta, né, alheia, ok? Bom, consigo tirar o visto americano sem ter declaração de imposto de renda? Esse é o Luiz Fernando. Obrigada pela pergunta, Luiz Fernando. Bom, o imposto de renda é um dos documentos que sugerimos, né, não é obrigatório, que sugerimos que um candidato ao visto leve no momento da entrevista como um documento de suporte, né? O oficial consular, ele precisa entender o grau de vínculos que você tem com o Brasil. E como que se prova isso? Esse grau de vínculos, ele se prova com né? São vários pontos. Então, estabilidade financeira, estabilidade social, vínculos afetivos, né? Trabalho, estudos. Então, é uma série de coisas. Então, o imposto de renda, ele diz muito, né, sobre você como, né, um cidadão brasileiro e afins. Bônus, bens, né? Então, já é grande parte aí, né, com relação ao documento do que pode te ajudar, tá? Mas sem ele, quem não declara, também pode requerer um visto, tá? Não quer dizer que eu não declaro, eu não posso requerer um visto. Pode sim, tá? Bom, o Bruno Amorim está perguntando: se for negado o primeiro visto, quanto tempo depois é bom para solicitar de novo? Com relação à negativa de visto, é o seguinte: quando você tem um visto negado e
no momento da entrevista, na maioria das vezes é perceptível, né? Pela condução, o que o motivo pelo qual foi negado. E muitas vezes o motivo da negativa do visto é realmente a avaliação dos vínculos, que não foram suficientemente fortes. Então, se foi vínculo, como que se adquire um vínculo em tão pouco tempo? É difícil, né? Então, a gente conversa primeiro com, né, com quem teve o visto negado para entender, ou melhor, tentar entender o real motivo dessa negativa, para a gente avaliar se é válido fazer uma tentativa logo ou não. Porque o vínculo, ele é adquirido com o tempo, nesse caso, né? E se for vínculo, o ideal é aguardar um tempo, no mínimo 6 meses, tá? Mas não existe regra, tem que aguardar. Não, você pode fazer uma tentativa logo depois, né? Se você achar que deve, que a avaliação deles, né, foi equivocada, você se julga realmente ser uma pessoa elegível e você tem vínculos, você pode fazer uma tentativa logo depois, tá? E nós já fizemos isso com vários solicitantes e deu certo. Então, por isso que o ideal é fazer uma avaliação mesmo, personalizada, tá? Pra gente ver se vale a pena fazer o investimento de novo logo depois ou não. Bom, a Carol Lemetz, Carol, Carolina, que bom que você está aqui participando da nossa live. Boa noite. Pergunto se eles querem ver algum documento que comprove a resposta ou deixo que eles peçam. Bom, Carol, é o seguinte, normalmente no momento de uma entrevista, você responde o que eles perguntaram, né? Se você perceber ali algum, né, um comportamento, uma fisionomia nele que você acha que deva mostrar, você oferece. Você pode oferecer, olha, eu trouxe minha matrícula da faculdade. Porque se ele te perguntar, você faz o quê? Eu estudo medicina, por exemplo. E faz uma cara, né? Você percebe alguma coisa assim, você pode falar, inclusive eu trouxe aqui comprovante da minha matrícula, né? Quanto que você ganha por mês? Né? O que que você faz? Quanto que você ganha? X. Aí você pode falar, eu trouxe aqui meus olerites, né? Minha movimentação bancária. Você pode oferecer. E ele pode responder, não, mas eu não te pedi. Eu só perguntei. Mas ok, se você, por algum motivo, achar que é prudente oferecer, mostrando que você seguramente tem o documento para apresentar, pode oferecer. Nada te impede. E isso não é um comportamento errado, mas normalmente é você deixar o oficial consular ele conduzir ali a entrevista, né? Porque às vezes a gente forçando a barra, querendo mostrar, isso pode para ele soar como, né? Por que essa pessoa está tão preocupada? Eu não pedi, eu só perguntei. Né? A gente não sabe no ponto de vista deles o que eles estão pensando ali naquele momento. Tá? É muito, vamos falar, né? Nesse momento, o oficial consular ele é o juiz e ele que dá a sentença. Então, a gente tem que ter um feeling no momento da entrevista e seguir a entrevista, né? No curso correto ali, reto. O Daniel deu uma super dica, que é o quê? Manter um comportamento linear, né? Sem muito nervosismo, sem mexer muito, cabelo, rosto, mão, né? E esse comportamento linear, ele já é extremamente favorável para uma apresentação de avaliação, né, Daniel? Com certeza. E repete aí para o pessoal entender que esse comportamento, essa postura, ela pode ajudar muito nesse momento de entrevista. Porque eu tô vendo muita gente aí que entrou, tá com a entrevista marcada para esses dias, aí o pessoal tá assistindo nossa live. Nosso cérebro está programado para responder a certos estímulos. Então, por exemplo, quando eu estou com a mão aberta, quer dizer aqui o sinal de tranquilidade. Quando eu estou com a mão em cima da mesa, quer dizer que eu não estou escondendo nada. Isso para o cérebro do entrevistador é muito importante, porque
porque isso demonstra muita tranquilidade. Se eu estou com a cabeça baixa, acanhado, é bem diferente de eu estar aqui com a mão aberta, o ombro mais aberto. Tudo isso comunica muito bem, ou seja, é uma boa postura de alinhamento com a pessoa que está na minha frente. Isso demonstra ali uma grande transparência da minha postura. E além disso, se você conseguir alinhar uma voz tranquila, calma, ou seja, a modulação da voz fazendo com que a pessoa entenda melhor do outro lado a mensagem que você está passando, é bem mais fácil de conquistar o momento, encher a sala, né? Por assim dizer, com a sua tranquilidade e fazer com que a pessoa veja ali que você tem calma, consegue passar as informações, que são as informações que ela está te pedindo e são extremamente naturais. Basta você ter a postura, a tranquilidade para ouvir o que ele está pedindo e repassar essas informações. Exatamente, é isso aí. Quando a gente escuta e responde com objetividade, clareza, isso é excelente. Lembrando que a gente tem uma dificuldade aí. A gente está sendo entrevistado por um cidadão norte-americano. Então, até vamos dizer, o sotaque dele, né? A fala, isso pode gerar uma certa dificuldade de entendimento por causa do sotaque. Por isso que a gente tem que estar ali prestando muita atenção, focado, escutando, para responder de forma objetiva, clara, com palavras fáceis, para que eles possam entender. Porque a língua deles é o inglês, né? Eles aprenderam o português para trabalhar aqui no consulado brasileiro, né? Americano no Brasil, né? Para nos entender. Mas a gente tem que se fazer entender, que foi o que o Daniel disse, que é o mais importante, viu, gente? Bom, Daniel, eu tenho aqui mais algumas perguntas, eu vou ler mais umas duas e depois a gente, né? Vamos lá, gente. É o seguinte, eu tenho aqui do Pedro Guilherme. Boa noite, eu e minha esposa estamos pensando em tirar o visto para ir a passeio, mas não temos nada no nosso nome, patrimônio. Vai ter dificuldade de conseguir o visto? Então, Pedro, a avaliação, né, ela é feita com base na comprovação dos seus vínculos com o Brasil, né? Então, a estabilidade financeira, ela é um dos pontos. Mas não quer dizer que você precise ter bens no seu nome. Mas você precisa demonstrar que você tem um trabalho, né? Que você tem um salário confortável, né? Você, sua esposa, uma renda familiar e que permita, né, com que vocês tenham recursos para realizar a viagem a passeio, voltar, manter aqui, né, a vida de vocês, as suas despesas de vivência, né? Então, não é ter bens no nome que aprova um visto. Mas é claro que a estabilidade financeira e ter algumas coisas no Brasil, isso sim, isso facilita, né? Isso ajuda, vamos falar, isso é um ponto positivo a favor. Mas não quer dizer que se você não tem, você vai ter o visto negado, de forma alguma, tá? Mas são facilitadores, né? São pontos positivos e pontos negativos. Então, a gente precisa avaliar aí, né, como que tá. O que você tem de negativo, o que você tem de positivo, para ver se realmente esse é o momento, vale a pena pedir agora, né? Tá bom? A Bárbara tá aqui de novo, né, Bárbara? Visto de casal e um filho. Se eles vivem juntos e não tem certidão de casamento, atrapalha? Não. Hoje em dia, né, uma união doméstica, uma união civil, né, que é o contrato de união estável, é muito comum, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E não atrapalha de forma alguma. É tratado como, né, uma família, tá? E fazem entrevistas juntos, tudo junto.
Bom, Carol, eu te agradeço a participação, eu agradeço a Bárbara, né, Pedro, todo mundo aí que participou, Len DP, a Caroline Lemertz, né, Carol, Bruna Murim. Ô, gente, muito obrigada, né? A gente vai encerrar aqui por hoje. Eu vou deixar o Daniel, olha a responsabilidade. Você vai dar a mensagem final aqui para esse pessoal, para que eles se sintam, ó, preparadíssimos aí para qualquer momento na vida que exija essa postura, né? Que todo mundo tem que ter. Vou dar uma super dica, então. Chamam reforços de motivação. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem um cordão que o seu marido te deu, ou seu filho te deu, e ali no momento da entrevista você se sente um pouco nervoso. Ou aquele relógio bonito que você tem, que você gosta muito dele, o que você vai fazer? De forma singela e tranquila, você vai encostar nesse talismã que você possui no corpo e vai utilizá-lo para se acalmar. E além disso, você vai respirar mais devagar. Vou dar um exemplo bem prático. Quando você está tirando a pressão, se você entra num estado de mais tranquilidade, você consegue até enganar um pouco ali o aparelho, porque você diminui seu batimento cardíaco. E isso faz com que você fique bem mais tranquilo e consiga se acalmar e responder com mais tranquilidade e, né, não só a pessoa que está à sua frente, mas aquela situação que você está vivenciando. Então, esses reforços motivacionais, eles são muito importantes, não só na parte do atendimento, mas também no momento, né, de alinhamento de vendas, mas também no dia a dia. Então, são técnicas importantes que a gente leva para o dia a dia, inclusive para esse momento aí de tirar o visto, que é muito importante. Então, se a gente tiver técnica para lidar com esse tipo de situação, a gente vai estar ali a todo momento, não só entregando o que o entrevistador precisa com relação à informação, mas também a postura, elegância e calma e tranquilidade na hora de responder. E alinhando isso tudo, com certeza você vai ter uma super entrevista e com certeza vai conquistar seu sonho de ir lá para a Disney ou lá para os Estados Unidos visitar a família, né? É muito importante. Daniel, que dica! Aqui, eu adorei. E olha que eu nunca escutei uma dica assim. E eu vou usar, sabia? Eu vou praticar isso. Bom, pessoal, é isso aí. É esse recado que a gente deixa aí para vocês hoje. A live vai ficar salva. Eu vi que teve um tanto de gente aí perguntando, né? Ela vai para nossa videoteca também no YouTube, tá? E ela vai ficar salva aqui. O Daniel vai falar aí onde que vocês podem encontrá-lo também, né? Caso queiram conversar, queiram contratá-lo para um treinamento de excelência para quem aí é empresário, né? E eu já deixo aqui a minha dica que vale muito a pena. Eu deixo aqui minha avaliação em público, viu, Daniel? Olha só que prova Obrigado. social. E é isso. Eu estou agradecendo já. Vou deixar o Daniel deixar aí os contatos dele com vocês. Depois eu vou finalizar a live e ela vai ficar salva com todos os dados também que vocês poderão encontrar aí no nosso feed. Tá bom? Vai, Daniel. Perfeito, muito obrigado. Agradeço aí pela presença de todos. É muito importante a gente estar compartilhando conhecimento, mas também trocando essa ideia positiva e madura para alcançar os nossos objetivos, tanto pessoais como profissionais. As minhas redes, @especializa experiência no Instagram e no LinkedIn, Especializa Experiência Daniel Salomão. Não tem erro. São duas redes que eu dou dicas, eu mando, né, orientações na parte aí de comportamento. Então é importante que vocês sigam para ter essas dicas valiosas sobre o meu trabalho. E realmente agradeço muito também o Bruno, a Ana, a Mundial Vistos, por essa oportunidade de a gente conversar, realizar o treinamento na empresa, porque é uma empresa que está focada na cultura do e no cliente. E quando isso está muito bem alinhado, a satisfação é incrível, os números, que também são indicadores importantes dessa boa experiência, mostram exatamente isso. Recorde aí de aprovações, de avaliações positivas. Então,
Parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm praticando no mercado. Ou seja, alinhando a expectativa à realidade. É isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, pela audiência. E a gente espera aí estar sempre, toda semana, trazendo uma coisa nova, um papo bom e muito conhecimento, né? Uma troca de excelência aqui para todos nós. Um beijo no coração e até a próxima. Obrigada, Daniel. Agradeço. Boa noite. Boa noite.